Tem algumas coisas que são capazes de nos revoltar de verdade, que nos tiram do sério, que reviram o nosso estômago. E esse vídeo é sobre uma delas. Bom, o povo é sempre explorado por uma classe muito pequena, porém poderosa, né? Que é a classe política. E isso não é só no Brasil, não. Isso aí acontece no mundo todo e também não é um fenômeno recente, né? Que vem de décadas para cá. Não, isso aí, meu irmão, é desde milênios atrás, desde que os seres humanos resolveram, então, se agrupar e viver em sociedade. Ali mesmo já se formou um pequeno grupo que ditava as regras, e dali para evoluir para um sistema de escravidão, de servidão, como nós vimos no Egito Antigo, no Império Grego, né? E depois, então, com a formação da burocracia, né? Do estamento burocrático, que a gente viu lá no Império Bizantino, com Justiniano. Isso aí foi dois passos, né? Acontece que a gente vive ainda sob esse regime. A gente nasce, aceita e se acostuma a viver sendo explorados de toda forma por uma classe muito pequena, porém, a quem a gente concede esse poder de nos explorar. E mais, nós nos habituamos e aceitamos pagar caríssimo para manter essa classe nos explorando. Isso aí é assim já há muito tempo, né? E eu acho que não tem como mudar, pelo menos num curto espaço de tempo, até que as pessoas sejam mais esclarecidas. Mas ainda assim, mesmo a gente sendo habituado com esse tipo de coisa, tem algumas coisas que são gritantes, que são um ponto fora da curva no meio dessa loucura toda. E é o que está acontecendo agora. A gente está vendo que o Brasil, nesse momento, passa pelo ponto mais crítico desde o início da pandemia, né? O sistema de saúde está praticamente em colapso no Brasil inteiro, está começando a faltar oxigênio. Ontem mesmo, em São Paulo, já tivemos alguns brasileiros que perderam a vida por falta de oxigênio, UTIs lotadas, transmissão do vírus fora de controle, né? Uma vacinação ainda muito tímida, ineficiente para segurar a transmissão do vírus, ou seja, está uma loucura tamanha. E, no momento, nós não temos um ministro da Saúde. Olha só, a gente tinha um imbecil completo durante meses, que foi o Pazuello, e nesse momento é pior ainda, nós não temos ninguém. Por quê? Porque o Pazuello, que foi demitido, ainda não saiu, e o tal do Queiroga lá, que foi nomeado, ainda não assumiu. Então a gente, no momento, a gente está enfrentando o pior momento da pandemia, da pior pandemia da história moderna do planeta aqui no Brasil, no seu ponto mais crítico, sem o ministro da Saúde. Pô, Brigadeiro, e por que isso está acontecendo? Por safadeza, por canalice, por cretinice, mais uma vez, por conta desse corporativismo nojento dessa classe política, onde eles se defendem. O que está acontecendo é muito simples. Pazuello, tá, foi completamente incompetente, ineficaz, criminoso na sua abordagem frente ao Ministério da Saúde, né, no enfrentamento à pandemia, e vai responder por isso. Vai responder por isso, sob risco até de ir parar na cadeia. Bolsonaro sabe disso, e como ele é o chefe do executivo, vai respingar nele também. Então, o que está sendo feito nesse momento? Estão sendo feitas tratativas no intuito de criarem um novo ministério, ou seja, mais uma quebra de promessa de campanha de Jair Bolsonaro, que prometia extinguir vários ministérios e enxugar a máquina pública. Então estão querendo criar um novo ministério, o Ministério da Amazônia, para colocar o Pazuello como ministro desse ministério, mantendo assim o seu foro privilegiado, e dessa forma ele vai poder ali protelar esse processo que ele vai ter que responder na justiça pela sua abordagem criminosa frente à pandemia no Brasil. Então, ou seja, estamos sob pena de milhares e milhares de vidas brasileiras por dia, estamos enfrentando essa pandemia a Deus dará, sem um direcionamento, sem um ministro da Saúde, porque neste momento estão articulando para salvar a pele desse vagabundo, desse Pazuello. E o pior, vão salvar esse pilantra às nossas custas, porque a criação de um novo ministério vai automaticamente refletir em aumento dos custos da máquina pública, né? E quem banca sempre o aumento dos custos da máquina pública? Nós. Vale lembrar que o ministério, você não cria um ministério e coloca só um ministro, pronto, o ministério está criado. Não. Aí você cria o ministério, você tem o ministro, você tem as secretarias, coordenadorias, diretorias, tem o pessoal ali que a gente chama de chão de fábrica,
né? É muita gente quando você cria um órgão novo. Então o que estão fazendo é criminoso novamente, quer dizer, mais um ato criminoso para tentar salvar um pilantra que já cometeu outros atos criminosos no passado. Eu não canso de dizer aqui nos vídeos, nós recusamos, o Pazuello recusou e Jair Bolsonaro recusou também, ambos recusaram a oferta de 70 milhões de vacinas da Pfizer em agosto do ano passado. Agosto do ano passado. Nós poderíamos estar muito à frente na vacinação. Muito à frente na vacinação. Aí agora você vê ali Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Fábio Faria, né, aquele que é o ministro das comunicações, que também teve o seu ministério que ele comanda hoje, foi recriado por Jair Bolsonaro para entregar um ministério para o Centrão, né, já quebrando uma outra promessa de campanha, né? O Fábio Faria, ele, que lembra que foi pego lá, usando o dinheiro público para levar a namoradinha para curtir carnaval no Nordeste. Pois bem, todos eles agora estão, vocês já devem ter visto nas redes sociais, disparando ali um gráfico onde mostra o Brasil, né, com um dos países que mais vacinaram, bababá. Pois bem, primeiro que eles usam ali de uma certa desinformação para criar essa narrativa, né? Eles escolhem ali alguns países cuja vacinação está pior que a nossa, né? Mas tem muito país que está melhor que o nosso, mas eles não colocam nesse gráfico, né? E segundo, que vale lembrar, que mais de 70% das vacinas que já foram aplicadas no Brasil são da vacina, né? A vacina do calcinha apertada que Jair Bolsonaro falou que não ia comprar. Ou seja, se não fosse a pressão popular, hoje a gente já está vacinando muito menos do que estamos, se dependesse somente de Jair Bolsonaro e Pazuello, né? Vale lembrar também, ainda tratando-se de Pazuello, daquele absurdo que aconteceu em Manaus, onde diversas pessoas morreram por falta de oxigênio, e que o ministro da Saúde, o senhor Pazuello, foi avisado 4 dias antes, através de uma comunicação do governo de Manaus, dizendo que faltaria oxigênio dentro de alguns dias. O que ele fez? Absolutamente nada. Nada. Ou seja, é um sem vergonha, é um pilantra, tem sangue nas suas mãos, vai ter que responder por isso, mas por hora, Jair Bolsonaro e os demais pilantras articulam para salvar a pele do Pazuello. E por conta disso, estamos no pior momento da pandemia, sem sequer termos um ministro da Saúde. Essa é a seriedade com que os nossos governantes tratam as vidas dos brasileiros. É uma pena. Grande abraço e os.